Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Eu vou dar início a essa série com o capítulo 6 do livro de Gênesis, que fala que os filhos de Deus, os Benei Elohim, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas que eles escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre para com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa descrição aqui do capítulo 6 de Gênesis está dizendo que os filhos de Deus, os Benei Elohim, que eram os anjos, viram que as filhas dos homens eram formosas, e eles começaram a tomar para si todas as mulheres que escolheram. Essa passagem aqui de Gênesis está totalmente de acordo com a descrição do livro de Enoque. Portanto, eu acredito piamente que o livro de Enoque é um livro que nos traz revelações surpreendentes. Devemos saber que o livro de Enoque é chamado de apócrifo, mas apócrifo não quer dizer falso. Este livro não foi escolhido pelo tribunal eclesiástico para fazer parte da nossa Bíblia Sagrada. Porém, se este livro fosse incluído no cânon, a nossa visão espiritual seria totalmente diferente da que nós temos das religiões cristãs da atualidade. Porém, para nós que acreditamos que o livro de Enoque é um livro autêntico, isso nos dá uma bagagem de conhecimento muito grande e um aprendizado muito profundo sobre as verdades espirituais da antiguidade. E quando o homem começa a misturar a sua genealogia com a genealogia dos anjos, Deus então reduz a vida do homem para 120 anos. E no capítulo 6, versículo 4 diz: haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Estes foram os valentes da antiguidade, os varões de fama. Mas precisamos também entender que a palavra aqui, que foi traduzida como gigantes, é Néfilis. Então, em uma tradução mais fiel, nós teríamos a seguinte afirmação: haviam naqueles dias Néfilis na terra, e também depois, quando os Benei Elohim entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes homens foram os valentes da antiguidade e os varões de fama. Por que é que eles foram os valentes da antiguidade, os varões de fama? Porque eles realmente eram homens gigantes, com imenso poder, e eles passaram então a dominar os demais seres humanos, no qual a estatura normal não passavam de 2 metros, enquanto os Néfilins, esses gigantes, podiam alcançar uma grande estatura. É a partir dessa linha de pesquisa que nós vamos nos aprofundar agora em textos bíblicos que comprovam a existência desses gigantes, e eu vou apresentar aqui muitas referências que provam que de fato esses gigantes existiram. Desde a antiguidade, os anjos de fato podiam transitar entre os humanos, e aqueles que acham que anjos não comem e nem bebem, basta verificar a passagem de Sodoma, quando os anjos visitaram Ló e comeram e beberam na casa dele. Além do mais, existe a citação bíblica que fala: não se esqueçais da hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Então havia essa preocupação com a hospitalidade e havia uma grande reverência e cuidado para receber estrangeiros em suas casas. Algo que já vimos que não acontecia na cidade de Sodoma, que estuprava e matava qualquer forasteiro que ousasse adentrar nos seus muros. Vamos então, a partir desse vídeo, nos aprofundar nos mistérios sobre os gigantes do passado. Referências e rastros que podem ser encontrados através da arqueologia. Muitos acreditam que esses gigantes foram apenas antediluvianos, e que com o dilúvio universal eles morreram. Porém, encontramos citações da existência deles mesmo após o dilúvio. De duas uma, ou muitos deles escaparam do dilúvio, ou os anjos caídos continuaram a praticar o intercurso com as mulheres da terra após o dilúvio. E desta forma, essa raça continuou a nascer. Em Deuteronômio 3:10 cita o gigante Og de Bazã. Veja: conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, e até as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamado Refaíns. Seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usados naquela época. Sim, acredite se quiser, os anjos caídos geraram raça gigantesca de homens, os Néfilins. Isso é confirmado no livro de Enoque, profeta da 7ª geração de Adão. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradava a Deus. Está em Hebreus 11:5. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão,
dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Epístola de Judas 1, 14 e 16. Se Enoque era profeta, onde estariam então as suas profecias? Obviamente que no livro de Enoque, ao qual foi descartado pela cristandade. Para que fique mais claro isso, veja o que diz no capítulo 7 de Enoque. E aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. No texto aramaico, lê-se atribuído a esses anjos o nome de sentinelas, que eram anjos guardiões que deveriam se manter em seus postos, ou principados, mas eles desobedeceram às ordens do Criador e, ao perceber a beleza das mulheres, começaram a cobiçá-las. Isso está totalmente de acordo com a citação de Gênesis, que os filhos de Deus, os anjos, entraram as filhas dos homens, gerando os néfilins. E isso também está totalmente de acordo com a Epístola de Judas, significando que os primeiros cristãos liam este profeta, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. O que está dizendo aqui na Epístola de Judas? Que aqueles anjos que abandonaram seu principado, descendo à terra para coabitar com as mulheres, Deus os aprisionou na escuridão, como juízo pelos seus atos. Os anjos sentinelas, ou vigilantes, é como são chamados anjos que abandonaram a sua habitação no céu, principado, e desceram à terra e se misturaram com as filhas dos homens. Este, na verdade, foi um dos grandes motivos de Deus reduzir o tempo de vida dos homens para 120 anos, pois os homens, juntamente com os anjos, estavam corrompendo as ordens celestiais. Nós sabemos que nas primeiras eras da Terra, os homens poderiam chegar até 1000 anos de idade. Noé entrou na arca com a idade de 600 anos. É possível que toda a mitologia antiga acerca dos titãs e semideuses tenha de fato alguma lógica, pois eles teriam surgido dessa corrupção nas primeiras eras da Terra. E somente o livro de Enoque nos dão essas referências acerca destes extraordinários acontecimentos. Mas infelizmente a cristandade rotulou este livro como falso. Isso porque ele muda totalmente a teologia apregoada por eles. A maioria dos teólogos não admitem essa realidade e dizem que estes filhos de Deus que tiveram filhos gigantes com as filhas dos homens eram os filhos descendentes de Sete. Mas não há lógica alguma nisso, já que essa mistura de raças, homens e anjos, geraram anomalias. Inclusive, muitos desses gigantes possuíam até 6 dedos. Enoque diz que os Néfilins sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Esses gigantes chegaram a alcançar a estatura de 300 cúbitos, que são 120 metros de altura. Eles devoraram tudo que o labor dos homens produzia, e tornou impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Isso não é mito nem fábulas. Os gigantes são citados no livro de Números. Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Números 13, 26 ao 28. E em Números 13, do 31 a 33 diz: Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali filhos de Anak, descendente dos gigantes, e eram a nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Moisés mandou os espias para analisar a terra, e se eles poderiam tomar posse dela. E os seus espias voltaram relatando que lá eles encontraram os filhos de Anak, os gigantes, e eles se pareceram como gafanhotos perante eles, devido à grande estatura desses homens. Mas quem eram os filhos de Anak? Quem eram esses gigantes? A Bíblia relata que Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados por Anak, um terrível gigante. Isso está relatado no livro de Josué 15:14. Os Anaquins são uma raça de gigantes também muito antiga. Os Anaquins são os descendentes de Anak. Há uma linha de pesquisa que aponta que os Anaquins representariam os Anunnaki,
deuses da Suméria. Essa referência vem de um baixo relevo encontrado na Suméria, onde apresenta os Anaquins como sendo seres vindo de outro planeta. Mas certamente essa raça de gigantes surgiram dos anjos caídos, que tiveram experiências com a raça humana e mudaram o seu DNA, fazendo que surgissem essas aberrações. Como eu já falei aqui, a raça humana jamais poderia ter surgido apenas da união de dois casais, Adão e Eva, pois existe uma variedade racial impossível, exceto para aqueles que acreditam na teoria da evolução, que a raça humana se modificou por causa da geografia. Mas a grande pergunta é: por que se encontram mais ossos de dinossauros do que desses gigantes? Há denúncias que muitos ossos de gigantes foram destruídos para não prejudicar as teorias científicas, principalmente a da evolução das espécies, mas ainda assim há provas sobre a existência deles no passado. No decorrer dessa série, iremos nos aprofundar em todos esses assuntos. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.